Olá amigos, amigas, amigos professores, lutadores, amigas, professoras, lutadoras. Mais um vídeo, capítulo 3 do livro Pedagogia da Autonomia, do Sr. Paulo Freire. Hoje nós vamos falar sobre a exigência que há na profissão do ensino da pesquisa. Hoje nós vamos falar que ensinar exige pesquisa. Mas antes, eu gostaria de perguntar a você se você sabia que no ano de 2014 a Revere High School dos Estados Unidos ganhou um prêmio de melhor escola de ensino médio dos Estados Unidos, se utilizando do método Paulo Freire. Muitos detratores desse pedagogo, muitos detratores desse professor estão dizendo que o método Paulo Freire não é utilizado. De fato, no Brasil, o método Paulo Freire foi utilizado nos anos 60, especificamente no ano de 63, para alfabetizar camponeses. Era um outro contexto social, era um outro contexto econômico, era um outro contexto político. Hoje, dificilmente você vai encontrar escolas se utilizando do método Paulo Freire. Hoje, o Paulo Freire, sobretudo no Brasil, que é menos utilizado que no mundo, o Paulo Freire é utilizado para que os professores, e não só os professores, todo aquele que se presta ao exercício de educar, tenha aporte teórico, tenha condição de fazer reflexões sobre a sua prática no ensino. Aqui ele não é utilizado, mas na Europa e nos Estados Unidos, as melhores experiências educacionais têm utilizado o método dialógico do Paulo Freire. Precisamos refletir sobre isso. Então, amigo professor, professora, amigo que é pai, que é mãe, a gente tem que entender que não dá para ensinar sem pesquisar. Primeiro a gente tem que aprender, primeiro a gente tem que acumular saberes para depois a gente compartilhar esses saberes com os nossos educandos, filhos. Você que está no escritório e que precisa gerenciar os seus comandados, uma relação pedagógica é essencial para você. E Paulo Freire, entre tantos outros pensadores que a gente podia citar aqui, ele oferece aporte teórico para que você repense as suas práticas. Portanto, pesquisar, buscar o conhecimento está intrinsecamente ligado ao ato de educar. Falando diretamente para você que é professor, professora, quanto mais você pesquisa, quanto mais você busca, quanto mais você tem curiosidade, mais a sua aula vai ser interessante, porque você aprende a se apaixonar pelo que você ensina. Antes disso, você se apaixona pelo que você aprende. Na pesquisa, a gente aprende a se apaixonar pelo que a gente aprende. E só apaixonado, só estando envolvido com aquilo que você pesquisa, você vai ter muito mais gosto de passar esse conhecimento. E eu garanto, os estudantes, os alunos terão muito mais gosto em aprender o que você está passando. Essa é uma premissa de quem quer ser professor. Essa é uma premissa da pedagogia do Paulo Freire. O que é essencial no ato de pesquisar para ensinar? O que é que a gente pode tirar de lição para a gente, para nós, professores? Ensinando, a gente ensina o que pesquisa. E no ato da pesquisa, nós fazemos a transição de um conhecimento ingênuo para uma curiosidade epistemológica, para um conhecimento crítico, para uma curiosidade científica, embasando melhor as teorias e ideias que a gente passa ou que a gente dialoga com os nossos alunos. É para fazer essa transição entre o conhecimento ingênuo, a maneira ingênua de ver o mundo, e uma curiosidade epistemológica que serve a pesquisa no ensino. Nós fazemos isso para que a nossa visão de mundo não fique estancada no senso comum, para que a gente possa ver o mundo com uma curiosidade epistemológica. E a expressão curiosidade epistemológica nos indica que a gente não chega nunca num fim. Nós somos eternos curiosos, nós estamos eternamente construindo o nosso conhecimento. Esse é o grande bem
para você, professor, professora, que tem na sua prática a paixão de ensinar. Quanto mais você aprende, melhor você ensina. Isso é uma outra premissa da pedagogia do Paulo Freire. Por isso, no tópico de hoje, ensinar exige pesquisa, eu cito o próprio Paulo Freire, que diz no seu livro Pedagogia da Autonomia: pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Então, quanto mais a gente pesquisa, melhor, mais eficiente é a nossa capacidade de passar esses conhecimentos, e conhecimentos que intervêm na sociedade. A gente não pode olhar cinicamente, friamente para a sociedade sem intervir no mal que a sociedade produz, sem intervir nas injustiças que essa sociedade produz. Temos que ter um senso crítico, um pensamento crítico em relação à sociedade. Se a educação não serve para a gente pensar a nossa prática, para a gente pensar a nossa vida em sociedade, para que mais a educação vai servir? Para a gente acumular conhecimento que não vai transformar nada, para a gente acumular conhecimento que não vai ajudar a melhorar a vida em sociedade, a vida do próximo, a nossa consciência em relação ao próximo. Se a educação não serve para isso, para que a humanidade se desenvolva, a educação não deve servir para nada. Para terminar, eu gostaria de terminar com uma prece, uma simples prece para você que de uma hora para outra passou a odiar tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é educação, tudo aquilo que é meio ambiente. Vamos pedir piedade. Senhor, piedade para essa gente careta e covarde. Um beijo. Vou passar a bola para o meu irmão Elder Eric.